Quero saudar a todos, irmãos, amigos, aos conhecidos e mesmo aqueles que não conheço. Aqui estamos no primeiro dia da semana para mais um vídeo que vai nos ajudar a entender o tempo em que vivemos. Meus queridos amigos, nós vamos ter uma série sobre a qual nós escolhemos como título para essa série É Chegado o Tempo. E é interessante que cada um de nós saiba em que tempo nos encontramos na estrada desta vida. Gostaria de convidar-vos a ler uma passagem que nós encontramos na primeira carta aos Filipenses e que está registada no capítulo 5 e no versículo 1. Gostaria que, se puderdes ter as vossas Bíblias para toda esta série, cada vídeo que vamos fazer, você possa comprovar por si mesmo que assim fala ou assim diz o Senhor. No capítulo 5 do verso 1, diz o seguinte: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Muito interessante esta admoestação, esta advertência do nosso amado Paulo. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. E ele continua: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Muitas pessoas se agarram a estas palavras do apóstolo Paulo e tomam como ensinamento o verso 2, em que diz: Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. E então, como ninguém sabe quando veio o ladrão, leva-nos a concluir, segundo alguns estudiosos superficiais, que o apóstolo Paulo está-nos a dizer que ele virá como ladrão sem que nós o saibamos. Mas é interessante que no versículo 4 Paulo acrescenta algo mais. E ele diz: Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Portanto, há um conselho muito poderoso de Paulo aqui. Diz: vigiemos e sejamos
sóbrios. Pergunto, o que é que nós temos que vigiar? O que nós temos que vigiar é o nosso tempo de vida nesta nossa peregrinação rumo à cidade santa, à Nova Jerusalém. Devemos cada dia analisar como estamos, como andamos. Essa deve ser a primeira preocupação diária de cada uma, da sua e da minha vida. Vigiemos. E também diz, além do vigiar, ele diz, sede sóbrios. Por outras palavras, estai atentos. Atentos a quê? Se o primeiro verbo vigiar diz respeito à minha pessoa, já o segundo verbo, sede sóbrios, diz respeito àquilo que nos envolve ao redor. Então, ele mostra-nos aqui que neste tempo de espera do nosso amado Senhor e Salvador, precisamos de vigiar a nossa alma e estarmos atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Logo, há uma coisa que não pode acontecer para que não deixemos de vigiar nem de sermos sóbrios. E o que é que ele diz então? No versículo 6. Não durmamos, pois. Não durmamos. Paulo não está aqui a falar do sono físico que você e eu acabamos de receber na noite que já passou. Mas o apóstolo está aqui a dizer, não durmamos, pois. E este dormir é ignorar a vigilância e a sobriedade que temos diante de nós. Porque Jesus virá. Mas quando Ele vier, a grande maioria, excepto um pequeno punhado de pessoas, estará vigiando e sendo sóbrios. Notem o que ele continua a dizer no mesmo verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E agora diz o 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Há duas coisas que vão contribuir para este embalamento espiritual. É uma bebedice, como diz aqui, e é
noite que representa trevas, escuridão espiritual. Por isso nós não podemos estar em trevas. A luz de Cristo Jesus precisa brilhar como a luz do sol brilha diariamente. E todos nós ficamos preocupados quando o astro-rei não brilha no dia em que estamos. Porque quando ele começa a brilhar, traz alegria e traz desenvolvimento para a nossa vida. Agora, eu quero dizer-vos uma coisa. É chegado o tempo. E a grande maioria das pessoas, como dorme e como não está vigiando e sendo sóbrios, agarram-se a uma passagem da Escritura, no capítulo 24 e no versículo 37 de São Mateus, para concluírem algo que tinha sentido há 2000 anos atrás e que se aplicava àquele tempo específico e querem-no aplicar aos dias de hoje. E vamos ver então que tempo é esse. Diz-nos o versículo 36 e 37 do capítulo 24 de São Mateus. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. A que dia está a referir-se Jesus? À sua segunda vinda. O momento em que ele vai cruzar a constelação de Orion e vem aqui para buscar os sóbrios e os vigilantes. O verso 37 vai nos ajudar. Cristo vai fazer um paralelismo entre a sua vinda e o grande evento e acontecimento no tempo de Noé, com o dilúvio. O dilúvio representou o livramento de uma geração perversa, má e rebelde. E o dilúvio veio trazer a Noé e à sua família livramento. Queridos amigos, Jesus diz: e como foi nos tempos de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante, porque há aqui duas coisas que este versículo nos transmite. A primeira será a condição do povo, da humanidade, um pouco antes como se encontra a sociedade,
um pouco antes da volta de Jesus, como nos tempos de Noé. Será uma sociedade corrupta, violenta, rebelde, sem tirar nem pôr. Por isso Jesus Cristo deu ênfase quando diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ele mostra-nos a sociedade, a humanidade, no tempo que antecede a vinda de Jesus. E depois diz o versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Notem aqui duas coisas em contraste. Um povo que não soube o dia da vinda do dilúvio, e um grupo de pessoas que sabia quando viria o dilúvio. Nos últimos dias, e já estamos nesses últimos dias, Deus deixou esta informação para que passe a ser para nós motivo de reflexão. A geração incrédula e perversa e rebelde, aquilo que anunciou o seu servo Moisés àquela geração, não perceberam. E veio o dilúvio. E Jesus diz: e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então quer dizer que quando Jesus vier, a grande multidão não saberá quando virá Jesus, mas haverá um remanescente, um resto, que saberá o dia da sua vinda. E esses que sabem o dia da sua vinda estudam a lei e os profetas. Queridos amigos, estas mensagens, é chegado o tempo que nós vamos estar a pregar durante os próximos dias, ou elas o vão afastar de Deus e o vão pôr a dormir
de uma forma anestasiante, ou elas o vão despertar para os sinais da sua vinda. Não esqueçamos isto. A condição da última geração será como nos dias que antecederam o dilúvio. Mas nessa geração haverá um punhado que saberá quando Jesus voltará. Gostaria agora de ler Lucas para mais uma vez vermos que Jesus vai um pouco mais longe. E em Lucas, no capítulo 17, Lucas 17, Jesus vai repetir o que repetiu em Mateus. Aliás, Lucas vai repetir o que repetiu em Mateus. Mas Lucas agora vai colocar no espaço e no tempo algo mais. E diz o seguinte: como também, da mesma maneira, estou a ler Lucas 17, 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Reparem que vemos quando Deus vai para destruir aquelas duas cidades ímpias, semelhante à sociedade antediluviana, elas viviam na mesma condição social, física e espiritual. E diz-nos, versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. E agora notem o que diz a seguir: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Dilúvio no tempo de Noé. Fogo para os distraídos no tempo de Sodoma. E fogo de novo para aqueles que não vigiarem, nem estiverem na sobriedade dos sinais. Gostaria que retivéssemos esta frase de Jesus, como foi nos tempos de Noé. Queridos amigos, eu fico triste quando ouço dizer, e eu também já o preguei, infelizmente, porque não tinha a luz que hoje o Senhor me tem concedido. Durante muito tempo, eu disse, mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como vos disse há momentos, esta verdade
é uma verdade absoluta, mas aplicada no tempo em que ela foi transmitida por Jesus. Esta verdade era uma verdade absoluta antes de Jesus ressuscitar e subir ao céu 40 dias depois. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve com a natureza humana. E era a natureza humana que ele desenvolveu cada dia no aperfeiçoamento, até chegar à semelhança de Deus Pai. Mas tal como nós, Jesus teve sede, Jesus teve fome, e tal como nós, havia coisas que pela sua condição humana lhe estavam vedadas. Mas vamos fazer o paralelismo agora com Noé. Porque há uma passagem na Escritura que nós não podemos ignorar. E essa passagem na Escritura eu tenho-a como verdadeira. E por isso, eu quero vos dizer que essa passagem é uma passagem que é determinante no contexto profético e também para a vinda de Jesus. Ela encontra-se em Amós, no capítulo 3 e no versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. E diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta palavra final, profetas, é muito importante para nos ajudar na compreensão do tempo. Porque a Escritura diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Jesus, na parábola do rico e Lázaro, mostra-nos que aquele que estava a arder no fogo, isto é uma parábola metafórica, pediu a Abraão: manda mensageiros aos meus irmãos para que não venham para este tormento como eu estou. E foi-lhe dito: têm a lei e os profetas, ouçam-nos. O problema que hoje muitas pessoas têm é que ignoram a lei e ignoram os profetas. Mas eu gostaria, pegando nas palavras de Amós, ler antes do versículo 7, está o versículo 3. Aliás, o versículo 6. E o versículo 6 mostra-nos o anúncio antes do versículo 7.
E diz: tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Reparem que diz-nos que antes do evento há o toque da trombeta. Mas quando a trombeta toca, há duas coisas que podem acontecer. Você não a ouve, porque está distraído com tantas coisas deste mundo. E se você ouvir, não dá crédito ao toque da trombeta. Mas aqueles que dão crédito ao toque da trombeta, eles vão conhecer o toque e sabem qual será o evento. E hoje nós estamos a ouvir a trombeta a tocar por todos os lugares da terra. Através de movimentos ecuménicos, através da apostasia dentro das igrejas, através de sinais físicos. A trombeta toca. Mas pode acontecer que você, ao ouvir o toque da trombeta, não estremeça. Também diz: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? E depois então veio o contexto que nós acabamos de ler. O Senhor certamente não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Vamos buscar o exemplo de Noé. Porque ele disse como foi nos tempos de Noé. Então vamos fazer um paralelismo acerca dos tempos de Noé. Noé e o tempo. A pergunta que eu gostaria de fazer: sabia Noé quando viria o dilúvio? Ou simplesmente Deus lhe disse: vai vir um dilúvio, mas Noé não sabe quando ele viria? Queridos amigos, diz-nos a Escritura e eu gostaria que me acompanhasseis no capítulo 6. No capítulo 6 de Gênesis e no versículo 3 vai-nos falar do tempo do dilúvio e o anúncio do mesmo. No capítulo 6 e no versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Tempo de graça. Desde o dilúvio, desde o aviso, melhor dizendo, até o dilúvio, 120 anos. E Deus deu a Noé um sinal visível
de quando viria o dilúvio. Esse sinal foi a vida de Matusalém. Além do anúncio de 120 anos, Deus deu a Noé um sinal visível. Porque Matusalém quer dizer, quando ele partir, virá o dilúvio. Ou virá o livramento. Queridos amigos, Deus revela. Deus sempre avisa. E antes e quando avisa, sempre se cumpre. Agora é interessante ver que ele anuncia o dilúvio a Noé. E quando ele anuncia o dilúvio, Noé começa a construção da arca. Porque, paralelamente, ele tinha que fazer duas coisas em paralelo. Construir um refúgio e anunciar ao povo a vinda do dilúvio para que se arrependessem e entrassem no refúgio. Ou seja, Noé usou a voz e usou o martelo na construção da arca. E eu quero vos dizer uma coisa. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 7 e no versículo 5 e 6, diz: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, antes de terminarem os 120 anos, ele teve que terminar tudo como o Senhor lhe ordenara. Antes dos 120 anos se esgotarem, o último prego teria que estar pregado. A última tábua teria que estar cerrada. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Agora ao versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então façamos aqui agora uma conta, uma subtração. Se Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, com que idade o Senhor lhe anunciou o dilúvio? É muito fácil. Se depois que o dilúvio veio, Noé encontrava-se com uma idade de 600 anos, quando Deus lhe anunciou o dilúvio, ele tinha tão simplesmente 480 anos.
Porque os 480 anos, mais os 120, após o anúncio, vai dar os 600 anos da idade de Noé, quando veio o dilúvio. Retenhamos isto na mente, porque é muito importante. Então quer dizer que Deus, quando ele tinha 480 anos, anunciou-lhe que o tempo de graça para aquela geração seria 120 anos. E ao fim de 120 anos, terminou o tempo de graça. A pergunta é, antes do evento, Deus anunciou antes? Sim. 120 anos antes do dilúvio, Noé já sabia em que ano viria o dilúvio. Porque ele fez contas. Ele também era matemático. E ele pensou e disse para a família: eu estou com 480 anos. E Deus disse-me que 120 anos. Então, quando eu celebrar os 600 anos, virá o dilúvio. Queridos amigos, eu não sei como ele viveu os 120 anos. Mas o que eu sei é que ele deixou que o Deus do Universo o preparasse a ele e à sua família, mais 7 pessoas, para entrarem na arca. 120 anos. Foi o tempo que eles necessitaram para cortar o cordão umbilical daquela geração má e perversa. Meus queridos amigos, tempo da graça. E veio o dilúvio. Noé e a família sabiam, mas os antediluvianos não sabiam. Vamos ver outro pormenor. Em Gênesis, no mesmo capítulo 7, há uma outra informação que nos é dada. Já vimos o tempo de graça, 120 anos. Mas agora vamos ver o tempo de prova. Porque entre o tempo da graça e o tempo do livramento, há um tempo de prova. Por isso vamos então ver, no capítulo 7 e no versículo 1, diz: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa diante de mim nesta geração. Entra. Foi a ordem. E agora pergunto: quando ele entrou, Deus disse-lhe quanto tempo ele iria esperar para ver o cumprimento da promessa de Deus? Reparem que Noé, ele calculou tudo ao pormenor. E ele sabia que ao fim de 120 anos viria o dilúvio. E também sabia que ao fim de 120 anos morreria Matusalém. Os anos passaram-se. E Deus ordenou-lhe para ele e sua família
parte da sua família, claro está, entrassem na arca. E a pergunta é: soube Noé, disse Deus a Noé, quanto tempo ele iria ficar na arca sem chover? Vamos ver o que nos diz o verso 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Anunciou-lhe o tempo de misericórdia e de graça, anunciou-lhe o tempo de prova. Ele deveria passar 7 dias dentro da arca sem ver uma única gota de chuva. Fora da arca havia zombaria, insulto para com o homem de Deus. Dentro da arca havia uma certeza: 7 dias e vai começar a chover. Agora eu pergunto: quem anunciou a Noé quanto duraria o tempo da prova? Quanto tempo ele seria provado pela fé dentro daquele barco fechado? Mas agora há uma outra pergunta que tem uma resposta também a ser dada pela Escritura. E a resposta é esta: e quanto tempo ele teria que ter de espera? Notem o que nos diz o verso 12. Quanto tempo ele iria ver a manifestação do dilúvio, a fúria do dilúvio, a fazer aquilo que o próprio Deus disse, que tudo aquilo que ele havia criado iria ser destruído. E vamos então ler o capítulo 7 e o versículo 12. E o versículo 12 diz: e a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gostaria que retivéssemos isto em nossa mente. Deus anunciou a Noé o tempo de graça, 120 anos. Deus anunciou a Noé a duração da prova, 7 dias. E Deus anunciou a Noé o tempo de espera para ver os efeitos nefastos do dilúvio. 40 dias e 40 noites. Queridos amigos, no livro de Eclesiastes, e estamos quase a concluir este primeiro vídeo sobre esta série, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, vamos ver o que nos diz Eclesiastes, logo no versículo 1, diz-nos o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Se houve um tempo determinado para os tempos no tempo de Noé, será que não há o tempo determinado para o maior invento do universo, o maior invento da história do universo, que é a vinda gloriosa de Jesus? Versículo 4. Agora vamos para uma outra passagem no capítulo 4 e agora no livro de Gálatas e versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Vamos ler o que nos diz o nosso Deus. A revelação das Escrituras para os seus amados filhos e filhas. E quanto nós perdemos por não estudarmos as Escrituras. Diz-nos no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude. Quando se completar o tempo de Deus, não o tempo do homem. Da mesma forma como Jesus veio, na plenitude dos tempos como Messias, Ele virá na plenitude dos tempos para aqueles que o esperam. Vou terminar com uma citação de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 609. Desejado de Todas as Nações, página 609. Depois de dar os sinais da sua volta, Cristo disse: quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Lucas 21:31. Olhai, vigiai e orai. Marcos 13:33. Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por Ele enviada para o seu tempo e agiram segundo a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, e escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram a destruição de Jerusalém. Deus sempre avisa. Antes do evento, Ele avisa.
Mas há aqui uma frase da mensageira do Senhor que eu gostaria de destacar. E será a frase final deste primeiro vídeo. Diz assim: aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo a fé, note, tiveram fé e agiram por fé em obediência aos seus mandamentos e escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. O que é que nós precisamos? Ter fé, obediência aos mandamentos, vigiar, ser sóbrios, orar e jejuar. E então estaremos protegidos pelo nosso Deus. Gostaria de finalizar com uma pequena oração ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado pelas revelações e pela constante assistência do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Santo e amorável Pai, obrigado, porque cada dia Tu estás a abrir os nossos olhos da fé para uma realidade há muito na arca do esquecimento. Tu sempre avisas. E quando avisas, sempre se cumpre. Como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O maior evento da história do universo. Tu deixaste nas Escrituras. Mas só aqueles que forem vigilantes e sóbrios, que orarem, jejuarem, obedecerem aos Teus santos mandamentos, conhecerão os tempos. Por isso ajuda-nos, Pai, a nós e a todos aqueles que acabaram de ouvir esta mensagem. Desperta neles, Pai, a graça de Cristo e dá a cada um de nós a sabedoria divina para mais e mais estarmos atentos à Tua voz. Fica connosco, abençoa-nos e prepara-nos para a vinda do Teu amado Filho Jesus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, peço-lhe apenas uma coisa. Dê a conhecer o nosso canal do YouTube. Faça chegar aos seus amigos, amigas e até mesmo àqueles que você nem sequer conhece. Não permita que eles venham a perder esta série. Partilhe pelo Facebook, pelo WhatsApp,
por todos os meios sociais. Por isso, que Deus nos ajude nesta caminhada rumo à Cidade Santa. Fiquem com Deus.